Pode pagar isso aqui? Pode pagar. Pode, né? Bater um retrato. Cheguei de Juazeiro agora, 6 e pouco. Dudu já acordado. Assim, O seu filho. viu, Larissa? Meu filho de quem? Pai, já separei a bala dele. Crime ambiental. Matar passarinho. Isso eu não tive que isso. É, Ah, mas pode só um lado. tudo bem. Valeu, cara. Valeu, boa viagem. Pô, tá. Legal. Sim, sim. Tá certo ou tá ao contrário, tá? Tá ao contrário. E ter camisa ao avesso. Pessoal, bom dia a todos. A todo e a todas. A um aluno e só garotas, só alunas, né? Um aluno, como é ser bendito sois entre as mulheres. Vai ser uma aula. Hoje podia ser 8 de março, né? Seria bem emblemático, bem significativo. Pessoal, deixa eu lhes comentar aqui uma estratégia na qual eu estou pensando para essa aula ser muito rica para nós. Houve um contratempo, eu acho que o Jorge lhes disse que o Alexandre não veio hoje, ou não falou? Não falou. O esquema seria o seguinte, pessoal. Todos os 4 professores, o Quarteto Fantástico, apareceu hoje. Mas o Alexandre teve um contratempo de última hora e familiar, então ele não pôde vir. De modo que essa aula que eu vou dar agora foi programada para encerrar agora 8h50. Não, 8h50 não, 9h40. 9h40. Então, como ele não pode vir, eu ficarei após o intervalo mais uma aulinha. E essa aulinha que eu ficarei com vocês depois do intervalo é uma aula que aconteceria daqui a 2 semanas, porque há todo um calendário já feito dessas aulas de vocês até a primeira fase. Então, de modo que eu repito, eu viria mais. Não sei se eu ainda venho, tá? Pode ser que eu venha ainda. Não sei se eu estou falando aqui porque eu estou pensando que foi tudo de última hora, então ninguém ainda conversou, não. Então, vamos fazer essa aula hoje até. Socorro, pessoal, 10h50. Tem intervalo no meio, tá? Para que a gente possa, aspas, encerrar tudo que eu iria falar. Porque aí era mais uma aula, se for essa aula agora, a gente encerra logo tudo hoje. Porque eu presumo que, como ele não veio hoje, então ele compensará essa aula dele nessa aula que eu não vou ouvir, compreendeu? Então, pessoal, vamos tentar não ficar presos a esse material. Eu sei que as questões são importantes, e demais até, mas quem quiser, eu mando até os comentários, tá? Comentários não genéricos, comentários fiéis à questão, comentários que explicam item por item. E aí não é, repito, pessoal, não querer fazer questões. Podemos fazer questões, tá? É porque essas questões aí estão muito restritas a essa aula de hoje. Eu queria com vocês hoje ver alguma coisa bem ampla, tipo os assuntos que eu acredito que vão cair na prova, que não estão todos aí, entendeu? Aí eu coloquei só um assunto, na verdade, que é o nascimento da filosofia. E o nascimento da filosofia, repito, é um dos assuntos que poderá estar no dia 27. Não é isso? Ó, a sua prova é aqui, né, querido? Não, essa região aqui tem que pensar. Aqui. Mas sim. Tava e eu desfiz, não foi? É aqui mesmo? Aqui. Aqui. Tá bom. Então, pessoal, sendo assim, o nascimento da filosofia, que eu sei que vocês não querem aprofundar, ou até querem, né? Eu digo que vocês querem passar. Porque, tecnicamente falando, são duas coisas distintas, pessoal. Aprofundar um assunto sem compromisso com a prova, tornar-se um filósofo. E a outra coisa é, meu Deus do céu, é pedir demais para a pessoa passar. Então, né?
Então, pessoal, um sábado de manhã você podia agora estar dormindo, seu sono de beleza até mais tarde. Ai, tá aqui, né, ralando por uma conquista. Então, pessoal, vamos tentar juntar o útil ao agradável, tá? Porque também ser superficial demais não é inteligente, né? Superficializa demais. É o preço que você paga, às vezes, pessoal, em cursinho, por tentar ser muito didático demais, por tentar ser muito objetivo demais. Às vezes é o quê? Reduzir demais e aí reduzir as chances de passar. Pessoal, então vamos lá. Isso aqui é um tópico que foi programado para essa aula de hoje. 9h40 encerraríamos. Tchau, pessoal. Um beijo, um abraço. Mas, pois é, vamos aumentar, tá? Os temas de hoje. Então, começamos com o nascimento da filosofia. Quantos tópicos a UES pede que você estude para a primeira fase? Para o vestibular de filosofia? 5 tópicos. Dos 5 tópicos, um é esse, pessoal. Então, agora na aula, vamos ver os aspectos mais importantes desse assunto aqui e, na sequência, tentar ver os outros 4 tópicos. Eles são curtinhos? Não, eles são bem extensos. Vamos tentar ver, pessoal, o que já caiu e o que realmente pode cair de novo. Lembram-se daquele fatídico se peitam o quê? Lembram? Era uma questão maluca, né? Vamos falar sobre isso hoje, tá? Ai, meu Deus, e aquela filosofia brasileira que caiu na prova passada, Lélia Gonzalez, Farias Brito? Vamos ver também hoje. Mas só o que é mais importante, tá bom? Porque senão a gente não vê muita coisa. Pessoal, esse nascimento da filosofia, para começar bem a aula, né? É um fenômeno que se dá na antiga Grécia. Sei que para alguns eu estou falando óbvio, isso é meio banal, elementar. Eu sei que é na Grécia. Poxa, você é estudiosa. Você é estudioso, né? Mas, a quem não saiba, pessoal, se eu perguntar Roma ou China, a quem fique nervoso e diga qualquer uma das duas, que não tem nada a ver com a resposta. Então, onde é que essa moça nasce, pessoal? Na antiga Grécia. Para ser mais preciso, pessoal, porque a Grécia hoje em dia não é aquela que ela já foi um dia. Do ponto de vista espacial, geográfico, terra, física, a Grécia hoje em dia é deste tamanho, gente. A Grécia que já foi um dia, a antiga Grécia, gigante, enorme. Então, lá na antiga Grécia, pessoal, eu tenho 4 fases históricas. 4 fases. Será que vocês se lembram? Homérico, arcaico, clássico, helenístico. A UES cobra isso, pessoal. Quando é que ela nasce? Então, ela nasce ali, pessoal, na transição do período, P de período, arcaico para o período clássico. É sério que ela fala isso? Gente, vocês fazem questões da UES. Então, vocês veem referência a isso. Pode não lembrar porque é muita coisa, é muita química, é muita biologia, é muita física. Então, chega uma hora que, meu Deus, o que é que eu estou estudando mesmo? Né? Não sei se é química do Brasil ou se é história orgânica. Então, pessoal, dá um nó, né, às vezes. Qual é o meu nome mesmo? Então, gente, é na transição desses 2 períodos que se deu o nascimento da filosofia na antiga Grécia. E, pessoal, eu sei que é muita coisa, tá? Então vamos tentar visualizar com mais nitidez as possíveis questões da prova. Se eu falar que isso aqui vai do século oitavo até o sexto, aqui do sexto até o 4, começa a dar um nó. E a UES ela é conteudística. A UES não é a prova que diga assim, com base no texto, marque a certa. Você iludido, vai lá ler o texto 3, 4, 5 vezes. Cadê a resposta? Não tem resposta no texto. Normalmente a UES ela é meio desleal. Ela bota ali um texto para ficar esteticamente a questão bonita, mas a resposta é alguma coisa que você sabe ou não sabe. Diferentemente do Enem, onde normalmente no Enem tem ali umas ferramentas, uns gatilhos que se você vir, caramba, letra C, Enem. Então o S, pessoal, o S é rodapé de página, o S é unido, unite, então o S às vezes é isso, né? Pessoal, bote século 6 AC. Bote século 6. Grave isso, ó. Em algum momento isso aqui vai te servir.
É a moedinha mágica que o avô no filme dá ao neto para ele poder usar numa hora de precisão. Não vale nada a moeda. É só efeito placebo. Mas o menino crê que é verdade daquela moeda. Vamos lá. Mas porque dá, aumenta a sua autoestima, a autoconfiança, e você começa a pensar melhor. Pensar melhor, pensar melhor. Pessoal, o que é o século 6 AC? Diga 6. 6 AC é quando mais ou menos ela nasce. O que é ele, pessoal? É a transição desse período para esse período. Normalmente a OS fala só isso, pessoal. Ela nem fala data, tá? Ela fala só período clássico. Que não está errado. O mais certo seria falar que ela nasceu na passagem desse para esse. Aí estaria perfeitinha a resposta. Mas ela fala, pessoal, só clássico na maior parte das vezes. Está errado? Não, porque é na passagem. Então, no comecinho do clássico, no finalzinho do arcaico, eis que ela nasce. Mas a OS fala o quê, pessoal? Período clássico. Repito, não está errado. Aí você grave essa informação que ela vai lhe servir. O que mais, pessoal? O nascimento da filosofia se deu em meio a uma ruptura. Esse nascimento, pessoal, é uma quebra. O nascimento da filosofia é uma cisão. Mas ele é uma quebra no quê, pessoal? No pensamento grego, no pensamento daquela sociedade grega, que, portanto, não está deixando de pensar como pensava antes, mas está mudando uma nova forma de pensamento que é a filosofia. Qual é a forma de pensamento que existia antes dela? É o mito, né? Então, pessoal, é uma ruptura no pensamento mítico. Então, vamos lá, pessoal. O que é filosofia? De um modo assim bem grosseiro, didático e direto. Ela é uma forma de pensamento. Filosofia é uma forma de pensar as coisas. Os gregos antes, os pais dela, né? Gregos, eles não pensavam antes, pensavam. Só que eles pensavam de forma mítica, de forma fantástica. Tem alguma coisa nessa moça, pessoal, que vai mudar com ela a forma de pensar. Pergunta, essa é fácil. O mito, pessoal, que é um modo de pensar, mito, ele vai deixar de existir quando ela nasce? Não. Cuidado, pessoal. Porque a gente estudando, às vezes pensa assim: aí nasceu a filosofia, então deixou de existir o mito. Não. A filosofia, ela surge como uma quebra, mas também como uma alternativa a mais. Quem é aquele pensador grego que falava muito que havia dois mundos? Platão. Platão vai usar muitos mitos. Mito da caverna. Então, o mito ele não vai deixar de existir. Quem é o pai da psicanálise? Esqueceram? É o Freud. O Freud usa muito mito. Complexo de Édipo. Então, pessoal, o mito ele é uma forma de pensamento que existia onde? Em qualquer civilização. Mito existe, né? Entre os povos indígenas do Brasil, Tupã, Iara. Isso é mito. Odin, nos nórdicos lá, os japoneses, chineses, os maias, incas e astecas, Quetzalcoatl. Então, todos os povos, pessoal, originários na história humana criaram mitos. Não foram só os gregos, tá? Romanos. Então, todos os povos criaram mitos. Na Grécia Antiga, vão criar uma nova forma de pensamento chamada filosofia. Então, o pensamento mítico, pessoal, ele é fantástico. Por que fantástico? Porque ele apela para a fantasia. É alguma coisa difícil de acreditar. Macho, como é que o Sísifo levanta esta pedra até o alto da colina, aí solta a pedra e ela rola até o chão. Aí ele desce de novo e pega essa pedra, isso não faz sentido. Para você, talvez. Mas é alguma coisa realmente difícil de acreditar. Que esses deuses do Olimpo faziam o que as narrativas falam que eles faziam. Repito, é difícil de acreditar,
Por isso que é fantasia, por isso que não é racional. A filosofia, quando nasce, pessoal, ela nasce trazendo a razão. A filosofia. Qual é a tradução da palavra, pessoal? Literalmente para nós, filosofia, porque ela é grega, né? São, são dois radicais, não é isso? Filós e sofos. Amor ao conhecimento, à sabedoria. Ela traz o logos, perfeito, eu ouvi. Ela traz com ela, pessoal, o logos. Acertou na mosca, tá? Daqui eu lhe ouvi. Esse logos, pessoal, é a cara da UES. Logos. Olha, coisas que a gente vai pegando, pessoal, com o tempo. O modo de cada banca fazer as suas provas. A UES tem uma estética muito peculiar, que não tem nada a ver com o Enem. A prova do Enem ela é bonita, ela é simétrica, ela é meio metrificada, ela é muito assim, sabe? Bem feitinha, sedutora. A da UES é mais desorganizada, largada, desleixada, tá? A estética da UES não é assim muito atraente. Repito, até o texto que às vezes cai e a pergunta diz, com base no texto. Se procura essa base, não encontra. Agora, a UES tem uma vantagem com ela, que nem o Enem tem. Ela é mais previsível. Então, a UES, ela tem, na filosofia, eu digo pela minha matéria, ela tem assim uma coisa que, meu Deus, caiu de novo. Caramba, a UES, às vezes, ela faz isso. Deve ser a mesma pessoa que faz as questões, mas ela não tem, lembra que ela colocou a prova antes, aí ela repete, né? Então, pessoal, vamos lá. Se falou logos, não foi? Logos, pessoal, é uma palavrinha que cai demais na UES. Logos. E o que é a tradução de logos? É razão, né? Pensamento racional. Então, logos é razão, é lógica. Hoje eu vou estudar biologia. Acabou de falar a palavra grega. Aliás, duas. Porque esse logos, logia, de biologia, é razão. É o que é esse bios? Bios é vida. Então, pensar a vida de forma racional. Cara, olha, os ribossomos, quando eles agregam a retículo, vixi, biologia. Você está estudando organelas citoplasmáticas. Isso aí é pensar a vida de forma racional. E nessa equação aqui, o NOx, química, aí já não tem biologia, não tem quimicologia, né? A química é uma ciência. Mas ela poderia ter, na palavrinha química, sei lá, um logia também, porque ela é uma ciência. Pessoal, toda palavra com logia, sociologia, ecologia, neurologia. Então, vem de logos. Então, macho, o que tu tá falando não tem lógica. Lógica vem de logos. O que é esse logos? É evidência. Eu dizer que esse pincel é azul, você comigo pensarmos juntos e dizer, queimar TP, pessoal. Realmente faz sentido, é evidente. O que é lógica é o que você percebe que faz sentido. Já o mito, muitas vezes. Ai, não faz sentido, cara. O mito, às vezes, e quase sempre, não está fazendo sentido. Pessoal, então, qual dos dois? Filosofia ou mito? É pensamento? Os dois. Qual dos dois tem na Grécia? Os dois. Mas qual dos dois é mais difícil de aceitar? O mito, por quê? Porque ele é fantástico, ele é muito metafórico, ele é muito hiperbólico, ele é muito exagerado. Aí uma perguntinha fatal agora, Cruel. Qual dos dois? Filosofia ou mito? Normalmente é dogmático. Tem que aceitar. É o mito. A filosofia não é dogmática. Por quê? Porque ela mostra evidências. Ela mostra lógica. Ela argumenta. Aliás, tem uma questão da UES, deve estar por aí, nessas questões aí, vê se você encontra. É uma que fala de mito e de argumento. Ela é explicativa, mas não argumenta. Vê se você encontra aí a questão. A resposta é tipo isso. Achei até letra A a resposta. Fala de mitos, mas que o mitos é a 10, 3. Deixa eu procurar. Cadê minha? Tá aqui, vamos lá. Deve ser. Ó, porque é exatamente o que eu estou falando agora, certo? Deve ser.
Então, 3. A 3 tem a ver com a minha fala agora, tem a ver com a fala. Ó, a letra A diz assim: o problema do mito é limitar-se, e ela quer a opção errada, viu? A questão 3 que é a opção incorreta, a opção errada. O problema do mito é que ele se limita ao que é visível. Não, não. O mito, muitas vezes, se você ler o texto, ele fala isso, ele cria coisas que não são. Cadê os deuses, pessoal? Cadê a Hera? Cadê os Zeus? Que eu não estou vendo. Porque ele é dogmático e por isso não podia ser pensado. Pessoal, quantos erros na letra A tem? Tem 2 erros. Porque o mito não é obrigado a ser visível. E outro erro, qual é o outro erro? É porque ele é um pensamento. O mito, ele é uma forma de pensamento. Acho que eu não coloquei não a questão. Ou será que eu coloquei? Não estou. Ó, pessoal, mas se eu não coloquei, você vai gravar aí. É, né? Não, é porque é uma questão que ela fala assim, ó. Sempre me pedem essa questão, coloquei não. É assim, ó. A resposta ela tem assim, o mito, coloquei não. O mito, ele é argumentativo, mas não é explicativo. Ele não explica. O que é mito? O mito é a narrativa. Blá, 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 blá. Teve uma vez que Zeus, blá, 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 blá. Ele narra, ele é narrativo, só não explica. A filosofia, ela explica, ela é lógica, ok? O que mais, pessoal? A filosofia, ela nasce de transformações históricas. A filosofia é filha. Pessoal, a filosofia ela é filha, ela é produto de transformações históricas. Transformações. O que é o radical trans? Mudança. Formações. Forma. Transformações históricas. A Grécia passava por profundas mudanças, transformações históricas. Essas transformações, pessoal, são sociais, são econômicas, são políticas. Vocês concordam, pessoal, que a UES, enquanto comissão vestibular, a UES enquanto banca, ela gosta muito de colocar em humanas sempre questão de marxismo, comunismo, marxismo, esquerda, geografia, sociologia, história. Então, para o marxismo, para o Marx, tudo tem uma causa Marx, econômica. Daí a crítica que fazem ao Marx, qual? Entre outras, né? Aí que tudo para ele é economia. Se pegarmos dia 27 um texto dele ou de qualquer autor marxista, falando disso aqui, pessoal, o nascimento da filosofia, a resposta deve ser qual item? Alguma coisa que fale de economia. Então, pessoal, eu estava vendo ontem um vídeo de um garoto, que foi meu aluno, ele dá aula de física. Ele dá aula de física para quem quer física. Aí ele dizia assim na questão lá, ele aqui atrás dele tinha questão aparecendo na tela. Para você que às vezes quer fazer uma questão e não quer pensar muito, aqui essa questão fala de velocidade, não sei o quê. Então vamos procurar aqui nos itens, sem pensar muito, qual item tem a unidade de velocidade. Foi o que ele percebeu na questão, que dos 4 itens, 3 lá tinham respostas que não tinham a tal unidade. Porque, tecnicamente falando, a pessoa ia perder um tempo respondendo a questão, calculando a questão para buscar o número da questão. 13, 14, 16, 27. Aí ele achou uma pista na questão, uma pista, que era muito fácil, até para quem não sabe, muito física. Então, eu acho que é por aí às vezes, pessoal, ó, a malandragem, né? No bom sentido, de você acertar questões. Galera, mais uma vez, a filosofia nasceu na Grécia por conta de muitas mudanças históricas, entre as quais econômicas, né? Vai ter uma expansão do comércio, isso é econômico. O comércio está em franca expansão. Se eu tenho um texto, pessoal, e esse texto, de repente, sei lá, eu sei que o autor ou o próprio texto fala muito de economia, 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 economia.
e ele pede lá a resposta, o fator que explica o nascimento, então possivelmente vai ser esse, pessoal. A Grécia é uma civilização agrícola, é latifundiária, é uva, é azeitona, é gado, entendeu? A Grécia é uma fazenda grande, pessoal. Só que o comércio ele vai se expandir por lá com o tempo, tá? Quando é isso, pessoal? Quando é isso? Opa, a população cresceu demais, o comércio se expandiu, principalmente, chuta, terrestre ou marítimo? Marítimo. Marítimo. Principalmente, a Grécia é cercada de ilhas. Ela tem mar Egeu, tá bom? Então, pessoal, o comércio marítimo, independentemente, na verdade, de o autor, o texto ser ou não marxista, pessoal, tá? A questão é, se o texto, de repente, der indícios de que ela nasce por conta de fatores econômicos, então é o comércio, pessoal. Aí isso aqui tem que gravar. Filosofia é filha do comércio em expansão, certo? Se puxar uma resposta para agricultura, para a terra, já morreu, não é ela. A agricultura não é fazenda, não é camponês, não é, entendeu? Campo. Ela é cidade, ela é comércio. Por isso que do ponto de vista social, pessoal, eu tenho o nascimento das cidades. As cidades representam o espaço no qual essa moça nasce. Que moça? A filosofia. Ela nasce, pessoal, na polis. O que é esta polis, pessoal? Polis. Polis é cidade em grego, né? Polis é em grego cidade. Quando você fala polis é cidade em grego. Platão diz que você nasceu para viver na polis. E quem também fala isso? Aristóteles. Ó, repertório, redação. Para Aristóteles, o homem é um animal político. Então, pessoal, tá só você na sala. Não quero dar gatilhos, não, tá? Por favor. Mas se acontecer, desculpa. Aí todo mundo lá fora socializando. Tu quer um pedacinho? Eu quero. Olha, gente, socializando. Entendeu? Aí só você num canto, isolado. Isso maltrata, pessoal. Por quê? Porque você nasceu para interagir, socializar, conversar. Não vá lá. Não vou, não. Estou bem aqui, sozinho. Recreio, menino sozinho. Isso faz mal, pessoal. Porque para os gregos antigos, você não nasceu para ser ilha, não. Entendeu? Ó, inclusive, olha como faz sentido, pessoal. Quem normalmente se isola muito e é amiguinho só de celular, deu, atrofia a capacidade de pensar e falar. Porque falar e ouvir são mecanismos de estímulo cerebral. Então você não pode ser comparado, com todo respeito, a um cachorro e a um gato. Olha, tão fofinho, vem cá, Andy. Mas eu sou um ser humano, pessoal. Então eu tenho uma complexidade de pensamento, de articulação, que outros bichos não têm. Uma planta, não pode me comparar, né? É até ofensivo. Olha, ele é planta. Né? Ó, não joga não, é planta. Não ofende isso? Sou planta não, me respeite. Tá? Você é assim, sem a cannabis. Então, pessoal, então, o ser humano ele tem que interagir, certo? O mito, pessoal, ele é mais socialmente rural ou urbano? Mito, ele é mais rural. O mito ele é mais agrícola. Ele é típico de que povos? Povos agrários, povos latifundiários. Incas, maias e astecas. Se bem que eles eram bem urbanos, mas primitivamente o mito ele não nasce quando nascem as cidades. Porque os astecas mesmo no México nunca foram urbanos. Eles foram, meu Deus, mais desenvolvidos do que Portugal e Espanha na época do descobrimento, tá? Quando os portugueses e espanhóis chegaram, espanhóis, né? Que viram aquilo ali, Tenochtitlan, hoje, Tenochtitlan, do México, cara, ficaram um susto com o desenvolvimento urbano, arquitetônico dos astecas, mas ali já era ó, um futuro bem longínquo do que eles foram um dia, os astecas. Vamos, pessoal. Então, o mito socialmente ele é rural, tá? Rural. Já a filosofia ela é urbana. E de polis vem
política, né? Política. Que mais, pessoal? A filosofia, ela nasce, pessoal, no contexto de democracia. Essa palavrinha, pessoal, queria que você amarrasse no dedinho uma fita, mesmo que simbolicamente, tá? Metaforicamente, e não esquecesse, ó, democracia, democracia. Esse demos no grego, quer falar, filho? Uma questão de filosofia compara, pensando da Grécia Antiga, pensando marxista, contemporânea, em relação ao que eles retratam. Malu. Malu? Malu, eu acho isso pouco provável. Se fosse no Enem, aí a sua resposta seria um sonoro sim, tá? Dois textozinhos, texto 1, texto 2, comparando os pensamentos. Acho sua resposta, sua pergunta muito adequada. Mas se fosse para Enem, tá? E não necessariamente marxista, podia ser um pensador liberal, capitalista, depende também do que a questão propusesse, né? Entendeu? Mas para o UES acho muito pouco provável. Eu falei o que eu falei há pouco de marxismo, é porque a UES ela tem uma coisa, entendeu? Se você observar, de cobrar questões na prova de história, na geografia. A geografia tem umas escolas geográficas, entre as quais tem a materialista, a marxista, a escola geográfica. Então, mas não, dois textos, esse formato que ela está falando, eu acho pouco provável, viu, Malu? Mas democracia, pessoal, é o ambiente da cidadania. Pessoal, uma coisa que eu sei que vocês sabem, tá? Que vocês sabem. Me ajude, help me. Na Grécia Antiga, pessoal, cidadania, poder para a política, levantar a mão, falar alto, fazer zoada, lutar por direitos, é só para homens ou mulheres também? Ah, tá. Então, a democracia grega é patriarcal, é misógina, né? É misógina. O que é misógina? Machista, né? Demais. Exclui mulheres, não é isso? Uhum. Acho que você agora entendeu onde eu quero chegar. A filosofia nasce machista. Tanto que ninguém estuda filósofos. Caiu na. Nem aquela pensadora. Qual, menino? A Simone de Beauvoir. Ah, filósofa. Mas tá, é longe, pessoal. Tá? Ela e quem mais, gente? Olha, se você observar, você só estuda na história filósofos, 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 né? Por quê? Porque não haja filósofos, tá, pessoal? Por favor. É porque normalmente esses clássicos, até a Idade Média ou moderna, meu Deus, são praticamente todos eles homens, né? Homens. Por que isso? Porque a filosofia nasce como uma extensão daquela sociedade e política que são patriarcais. Agora, pessoal, essa democracia grega, ela aceita também estrangeiros ou só quem é da cidade? Ah, tá. Então ela é a palavrinha com X, xenofóbica. Ela é xenofóbica. A filosofia, ela é xenofóbica. Xenós. Xenós quer dizer estrangeiro. A gente tem um filme que eu acho que vocês relaxariam muito assistindo. É uma comédia romântica. Chama-se Casamento Grego. Assistam. O pai da moça não quer que ela namore o rapaz, porque ele é americano. E onde é que eles moram, todos eles, no filme? Nos Estados Unidos. Só que o pai da moça é grego, raiz, um velho assim, muito tradicional. Ele quer, por fim da força, que ela namore e case com um grego. Aí ele fala: minha filha, pelo amor de Deus, que vergonha! Namore um grego. Toda moça que é grega quer namorar com um grego. Aí ele fala assim, ó, ele é um xenos. Esse rapaz, ele é um xenos. O que é um xenos? Ele é um estrangeiro. Bom que o pai dela mora onde? E ela? Nos Estados Unidos. O rapaz é americano. Mas segundo o homem, o pai dela, esse rapaz é um xenos. É um xenos. Aí fala assim, ó, fulana, minha filha, é, a humanidade se divide entre os gregos e os que querem ser gregos. Nome para isso, pessoal? Bárbaros. Bárbaros.
Os gregos chamam quem não é grego, nessa época, de bárbaros. Bárbaros. Então, pessoal, a filosofia grega, vamos lá, Platão não curte estrangeiros. Sócrates, Aristóteles, não suporta estrangeiros, tá? Então, a filosofia, ela é xenofóbica, machista. E agora, pessoal, para fecharmos o tempo, né? Como se fala para amassar a prova. Galera, aqui pode haver participação política de escravos, ou não? Ah, então a filosofia é escravista, escravocrata. Para o Platão, pessoal, deve haver escravos? Com certeza. Platão, cala a boca, rapaz, tem que haver escravos sim. Platão. Para Aristóteles, tem que haver escravos. Por dois motivos, pessoal. Quais? Primeiro, porque tem gente que não quer estudar. É o que pensam Platão e Aristóteles, tá? Tem gente que não adianta. Meu filho estude. Júnior, Júnior, oh meu Deus, só posso lhe deixar o estudo, meu filho. Ele não quer. Senhora, senhora, senhora. Ele não quer estudar, pessoal. Júnior não quer estudar. Logo, delícia, vai ser escravo. Mais um ano, entra aqui. Então, quem não quer estudar, pessoal, vai ser escravo. Esse é o pensamento dos gregos antigos. Aliás, pessoal, para eles, trabalho, ó, trabalho, pegar uma enxada, varrer o chão, isso é digno ou não? Isso aí é para, ó, quem não quis, ó. Então, Platão despreza trabalho, Aristóteles despreza trabalho, gregos antigos veem trabalho como algo indigno. Aí lá no século XVIII, Revolução Industrial Burguesa, a burguesia capitalista muda isso e passa a encarar trabalho como algo digno. Todo trabalho é digno, respeite esse rapaz. Quem muda essa percepção de trabalho, de que todo trabalho é digno, varrer o chão, capinar o mato é digno, tá? Por menor que seja o salário, é a burguesia do capitalismo. Mas até então, até o século XVIII, o que era trabalho braçal pesado? Era castigo. Ó, Idade Média, igreja, castigo de Deus. Se você hoje é pobre, castigo de Deus. E os gregos antigos, pessoal, entendiam que era importante haver escravos. Outro motivo dos dois, é porque alguém tem que trabalhar, né? Ó, sustentar a polis, para que uns possam pensar, entendeu? Outros têm que trabalhar, sustentar. Então, Platão não vai lavar um prato. Tem que pensar. Platão, vai fazer um almoço. Cara, o Aristóteles, eu vou ali fazer meu almoço, cara, tá queimando feijão, tá? Eu venho já, tá, Aristóteles? Tá? Então, os filósofos gregos, hoje em dia a filosofia é pobre, né? Não dá dinheiro não, né? Mãe, vou fazer filosofia. Faça isso não, meu. Né? Vai morrer de fome. Na Grécia Antiga, dava dinheiro. Não, nem desse dinheiro. É porque eram os ricos. Ó, Platão era rico, pessoal. Platão criou foi uma escola para ele, com o dinheiro dele, academia. Eles são ricos, tá? E por que são ricos? Ah, eles têm tempo para pensar, entendeu? Diga, filho. A gente não que vai dizer comunismo? Opa, gostei, gostei. Ó, ouviu o que ela perguntou? Ó, isso aí você pode amarrar a pergunta dela com um sociólogo alemão. Quem é? Ela perguntou sobre calvinismo. Quem é o sociólogo? Weber. Max Weber, tá? Max Weber vai dizer que essa mudança, gostei, sabe? Gostei. Vai mudar quando Calvino passa a associar trabalho a uma coisa digna. Porque para o Calvino, pessoal, quem vai para o céu ou para o inferno já está predestinado. Entendeu? Como é que eu sei? Não sabe. Agora, quem trabalha e fica rico trabalhando, aparentemente é alguém abençoado. Então trabalhe. Porque se é de ser para o inferno, pelo menos não pensa besteira, trabalhando. Sim, sim. Qual é o nome do livro do Weber mais famoso? O livro dele? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É verdade, sua resposta é sim, Sabrina. Sabrina, né? Sua resposta é sim. Vamos, pessoal. Aí, galera, peço licença para agora com vocês citar uma observação.
Gente, a UERJ vem sendo muito malandrinha, tá? Malandrinha. Há uns quatro vestibulares, ela não cita mais ele. Tem um filósofo, um historiador chamado Jean-Pierre Vernant. Ó, tem uma questão aí, deve ser a questão 5 ou 6, não sei, que tem quatro pensadores, e um deles é Jean-Pierre Vernant. Questão número? Não, aqui a resposta é ele, a resposta é ele. É a 6? Ó, questão 6. A resposta é Jean-Pierre Vernant. Essa questão aí, pessoal, acredito em vocês, foi de primeira fase. A questão 6, não tem aí gerais, não tem? Gerais foi primeira fase. Pelo amor de Deus, como é que eu vou saber quem é esse povo? Cruel, pessoal, cruel. Ó, mais um conselho. Se você procurar outras questões aí do material, outras questões, vão citar ele de novo. Mas não como resposta. A questão 6 foi ele como resposta. Qual dos quatro é aquele que se adequa ao que o texto está falando aí? Pessoal, uma dica. Toda vez que você vir, se dessa vez ela repetir, tá? Não sei se ela vai repetir, não. Porque antes, pessoal, era você falar em Vernan e cair em Vernan. Teve um aulão de véspera que eu falei dele, que eu coloquei uma questão sobre ele, e até o texto no domingo foi o mesmo. Jean-Pierre Vernant. Foi um chute, mas um chute muito bem pensado, entendeu? Mas, quando vocês virem João Pedro, ó, Jean-Pierre Vernant, ele, pessoal, diz que toda causa do nascimento da filosofia é política. Toda causa é política. Então, para o Jean-Pierre Vernant, pessoal, grava isso, ó. E aí, pessoal, peço a vocês licença para que joguemos juntos, tá? Na prova de vocês não vai vir a palavra causa, a palavra política. Mas se ele cair, vai vir com certeza alguma resposta que seja política. Por exemplo, olha essa questão, por favor, de número 5. Questão 5. Ó, questão 5. Vamos ver a 5? Ela fala assim, ó, questão 5. É no plano político, sublinha político, que a razão na Grécia primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se, ponto. Eu queria que você usasse agora a sua inteligência, tá? Seu raciocínio. Eu li só metade de uma linha, ponto. Vou ler de novo. É no plano político que quem nasceu, pessoal? A razão. Quem nasceu, pessoal? O Logos. Quem nasceu, pessoal? A filosofia. Então, é no plano político que a filosofia na Grécia, comecei a aula, pessoal, bom dia, na Grécia, ó, Grécia, vírgula, primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se. Aí, pessoal, nem precisava você ver o autor do texto, se você já soubesse quem é ele, Jean-Pierre Vernant. Ponto. A experiência social só pôde tornar-se entre os gregos objetos de uma reflexão positiva porque se prestava na cidade, na polis, um debate público de argumentos, brigas, debates, ponto. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios divos puseram em discussão a ordem humana. Ó, o assunto, o tema ser humano, vírgula, procurando defini-la em si mesma, traduzindo-a em formas acessíveis à sua inteligência, aplicando a norma do número e da medida. Então, pessoal, com base no texto, posso dizer que a filosofia nasceu, pessoal. Como o texto falou de cidade, quem é o filósofo, quem é o autor do texto? Jean-Pierre Vernant. Procura aí, pessoal, se pescar lá atrás. Qual item fala de política? Vamos lá. Letra A. Após o declínio dos mitos, não havendo nenhuma linha de continuidade entre essas últimas e novas ciências gregas. B. Das representações religiosas, místicas
que se transpõe nas novas representações cosmológicas jônicas. Essa letra B está muito sedutora, só tem a ver com a questão. Letra C, da experiência do espanto, a maravilha, com o mundo ordenado e, portanto, belo. Ou letra D, pessoal, da experiência política grega do debate, argumentação e comunicação, que põe em crise as representações míticas. Pessoal, a dica era só o quê? Esse, política. Aí depois, se você puder, por gentileza, dá uma olhadinha, depois você olha na questão 7, tá bom? E na questão 8, quem são os autores? 7 e 8. Não é ele de novo? É ele de novo, pessoal. Se eu fizer agora a 7 e a 8, vamos ser repetitivos, tá bom? E, por enquanto, é isso. Pessoal, vamos para frente. Então, já deu o horário, não deu? Agora é recreio, né? Intervalo. Agora, pessoal, agora é socializar, viu? Aí voltamos 10 horas, né? Não é isso? Não, voltamos 10 horas. 10 horas. Tá bom. Só agora é intervalo, viu? Vamos lá fora, esticar a coluna, falar com amigos, fazer amigos, socializar. Aí voltamos em 20 minutos. Ou menos, né?